KNHF11, o hedge funding da Kinea. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 15 de julho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem um patrimônio líquido total de 1.960 milhões, a cota patrimonial a R$ 99,82, a cota mercado margeando os R$ 93, veremos adiante, 43 mil cotistas. Ele tem aí 1,20% ao ano de taxa de administração, iniciou suas atividades em 2023, não a taxa de performance, aberto ao público em geral, e na data que eu gravo aqui com vocês, o KNHF11 cota a R$ 91,50, fazendo um P sobre VP de 0,92, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 6,86%. A cotação chegou lá em fevereiro de 2025 na casa de R$ 74,89, buscou uma pequena recuperação, mas ainda assim com 8% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. A última distribuição do fundo foi de R$ 1,00 por cota, paga agora no dia 10 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,06, anual de 12,08%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em KNHF11, teria hoje R$ 1.103,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, apesar desta pequena recuperação aí no mercado secundário, a rentabilidade aqui do KNHF11 ainda não consegue superar a linha do CDI, superando em pequena medida a linha do IPCA, uma rentabilidade de 10,33%, enquanto o CDI retornou 22,83%, o IPCA 9,42% e o IFIX 7,76%. Então, ponto de atenção é a rentabilidade aqui do KNHF11. Voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que, ao final de junho, o KNHF11 apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 63,6% em CRIs, 13,5% em cotas de FIIs, 29,2% em imóveis, 1,2% em ações, 5,1% em LCI e 4,7% em instrumentos de caixa. Como comentamos, a última distribuição veio R$ 1,00 por cota e, em relação à parcela de alocação aqui do fundo dos CRIs para a CDI, corresponde a 19,3%, dando uma taxa média de 3,51%. Já a parcela de CRIs indexadas à inflação, 44,3% do patrimônio líquido do fundo, dando uma taxa média de 12,23%. Ele tem aqui também 13,5% de cotas de FIIs, 29,2% de imóveis, 1,2% de ações, 5,1% de LCI, 4,7% de caixa. Lembrando que a parcela em LCI remunera 0,97% aqui em relação ao CDI, já a parcela em caixa, 100% do CDI, finalizando 117,3% de alocação. Em relação às movimentações aqui do fundo, ela comenta o investimento em uma operação na carteira de CRIs, na ordem de 25 milhões, para o devedor Tenda Prosoluto 448, a uma taxa de PCA mais 9,90%. Tem aí como base uma carteira de créditos Prosoluto cedida por uma incorporadora listada e conta com amplo excedente de cobertura de recebíveis. No resumo da carteira de CRIs, como comentamos, 19,3% de alocação aqui em CDI, 3,51%, 44,3% em inflação, 12,23%. Ele tem a maior exposição aqui para o residencial, 31,9%, mas ele tem aqui também o residencial Home Act, tem pulverizado, tem escritórios, tem geração distribuída e também 2,9% aqui de galpões logísticos. Para as principais movimentações na carteira, houve um incremento de 1,4% no valor dos ativos em comparação ao seu valor contábil dos imóveis ao final de maio de 2025. Nas principais movimentações aqui na carteira de FIIs, também as posições de FIIs do KNHF11 tiveram um retorno ponderado de 2,57% em junho, 1,95% acima do retorno do IFIX, que foi de 0,63%. Em 2025, as posições de FIIs acumularam um retorno de 14,73%, frente a 11,75% do IFIX. A alocação em FIIs totalizava 263 milhões ao final de junho, representando 13,45% do patrimônio. Foram realizadas algumas trocas de ativos do segmento de CRIs, além da venda de posições do fundo de logísticas, que correspondiam a 0,34% do patrimônio do KNHF11.
HF11. As posições de FIIs estão mais concentradas aqui nos segmentos de CRIs, shoppings, residencial e escritórios. Em junho, a gestão comenta aqui que deve aumentar a alocação em FIIs de CRIs, buscando ativos que negociam a preços mais atrativos e apresentam potenciais travas de valor. A carteira de FIIs por segmento tem 35,8% de CRIs, 26,7% de shopping e varejo, 16,2% de residencial, 12,9% de escritórios, tem 9,2% de híbrido, além de 0,7% aqui em logística, dando um retorno de 25,1%, enquanto o IFIX retornou apenas 13,6%. A maior contribuição veio aqui do residencial, 2,51%, tudo isso em relação à variação por segmento do IFIX, enquanto a pior contribuição para o IFIX veio aqui dos POFs, menos 2,18%. Em relação à composição do IFIX, o agro 18,42%, multi-estratégia 13,27%, o IFIX aqui chegando a 11,79%, o varejo 12,20% e o multi-estratégia 13,27%. Todas estas variações aqui por segmento do IFIX no mês e também no ano. Em relação à tabela de sensibilidade, na casa aí de R$ 92,00, ela faz um spread em relação ao IPCA e IPCA mais 14,38%, um spread do CDI de 6,19%, dando aí um yield IPCA líquido de 13,18% e um spread CDI líquido de 4,99%, tendo aí na tabela de sensibilidade do valor do metro quadrado da carteira de R$ 20.848 o metro quadrado, 26% aí com potencial de upside da carteira de FIIs, tudo isso considerando o encerramento da cota lá no mercado de R$ 93,98, com um deságio de 5,8% em relação ao encerramento ao patrimonial. Na linearização dos dividendos, a gestão considera a abordagem multi-estratégia, chegando à reserva acumulada não distribuída na casa de 87 centavos por cota. O guidance segue lá entre 95 centavos e R$ 1,05 agora para junho, com esta distribuição cotada até setembro de 2025. Em relação à DRE do fundo para junho, ele fez 21 milhões aqui de resultado líquido, chegando a um resultado de R$ 1,06 por cota, dos quais ele distribuiu apenas R$ 1,00 por cota, contribuindo para a reserva não distribuída chegar lá à casa dos 87 centavos por cota. Os CRIs atrelados à inflação foram contribuídos pela variação do IPCA referente aos meses de abril e maio, 0,43 e 0,26 respectivamente. A projeção do IPCA para 2025 se encontra lá na casa de 5,2% ao ano. Já os CRIs pós-fixados, aqueles indexados ao CDI, foram contribuídos pelo nível da Selic de 15% ao ano. Lembrando que a carteira permanece saudável, não havendo nenhum evento negativo de crédito no portfólio. A maior contribuição aqui para o resultado do fundo veio da carteira de CRIs, 72 centavos, seguido aqui de imóveis, além de lucro com venda de FIIs, formando aqui 16 centavos e 13 centavos de FIIs em relação aos dividendos. As provisões de valores a pagar nos instrumentos de caixa líquidos de valores a pagar referentes às aquisições do edifício São Luís e também lá do shopping Uberaba são de 18 milhões e 600, 0,9% do patrimônio líquido do fundo. Lembrando que, em relação ao shopping Uberaba, é aquela operação lá para o HSML11. E nas operações de desembolsos, para o terceiro trimestre de 2025, 4,8 milhões, após o primeiro trimestre de 2026, chegando a 72 milhões e 100, chegando agora com o valor de caixa subtraídos dos valores a pagar, 18 milhões e 600, 0,9% do patrimônio líquido do fundo, lá para o Uberaba, 79 milhões e 900, 4,1% do patrimônio líquido do fundo, enquanto para o edifício São Luís, 95 milhões e 600, 4,9% do patrimônio líquido do fundo. Lembrando que, em relação ao caixa, ele tem hoje 194 milhões, 9,89% do patrimônio líquido do fundo. Na distribuição de R$ 1,00 por cota, considerando a cota média de ingresso de R$ 101,18, ele faz 87% do DI do período, 102% do CDI. Nesta distribuição de R$ 1,00 por cota, ele faz aí 1,10% da taxa DI, 90% da DI, um gross up aí de 106% da taxa DI. Em relação ao volume de negociações, 60 milhões 550 ao mês,
3 milhões por dia. Em relação à carteira atual aqui de CRIs, ele monta com a maior exposição aqui de 2,5% do patrimônio líquido do fundo, é o BR Office Edifício e Tower, tendo como saldo de aquisição de 62 milhões, a operação que é indexada lá ao IPCA. Mas ele segue aqui bem diversificado em relação à sua carteira de CRIs, com 52 CRIs na carteira. Ele tem aqui também 3 FIIs na sua carteira, sendo a maior exposição aqui para o ICNE11, 0,8% do patrimônio do fundo. Da carteira de FIIs, 7,8% do patrimônio líquido do fundo, e para os FIIs da gestão Quineia, 3,7% do patrimônio líquido do fundo. A carteira, que também conta com 1% aqui do patrimônio líquido do fundo em ações, 24,9% aqui de imóveis, além de 4,4% em LCIs e 4% aqui em caixa com títulos públicos federais, chegando a um total de 2.371 milhões, 100% do patrimônio líquido do fundo. Em relação aos imóveis, tem aqui o portfólio imobiliário dele com o edifício São Luís, com as torres 1, 2 e 3. Tem aqui também o HL Faria Lima, todos eles aqui com receitas de indexação na casa de 52% para o GPM e 47,98% para o IPCA, um prazo médio dos contratos aqui de 7,38 anos. São 22 inquilinos, 40% aqui para o setor de serviços, os prédios localizados aí nas regiões preferenciais de negócios em São Paulo, como a Vila Olímpia e também a região da Faria Lima. Já em relação ao shopping, é uma operação aqui para o Uberaba Shopping, ele que é lá do HSML 11, e o HSML acabou vendendo aproximadamente 25% da participação aqui para o KNHF 11, se não me engano, tá? Temos vídeo aqui no canal explicando direitinho esta operação. Ela conta aí com uma transação na casa de 146 milhões, o Uberaba Shopping, que está bem localizado lá no Triângulo Mineiro. Já em relação à carteira de FIIs aqui, para os FIIs, conforme verificamos aqui, são 35 FIIs na carteira, 272 milhões. A maior exposição aqui é o KNSC 11, 33 milhões, 12,34% da carteira de FIIs, mas ele tem aqui, por exemplo, o Bresco 11, o HSML 11, o JSRE, tem aqui o KNHY 11, o SARI 11, que foi vendido aí para o BTLG, o VISC 11, tem aqui também o HGPO, que, se não me engano, foi encerrado lá pela Pátria, tem aqui também o CLIN 11, que foi adquirido pelo BTG, tem aqui o BTLG 11 também, o PVBI, o XPML, enfim, diversos fundos imobiliários. Já para a carteira imobiliária aqui de ações, montam a ordem de 16.890, sendo a maior exposição aqui para a Cirela, 6.400, 37,89% da carteira de FIIs, e o fundo conta hoje com 8,3% do patrimônio líquido aí em operações compromissadas reversas, equivalente à alavancagem aqui do fundo. Perfeito, pessoal? De KNHF11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.